Olá, boa noite. Estou aqui em Maceió, Alagoas, e vou gravar um vídeo aqui sobre compliance, um breve resumo para duas colegas minhas de um projeto que eu estou atendendo, uma consultoria de compliance. Eu não vou revelar o nome das duas aqui porque eu preciso atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não tive permissão, né, para falar o nome delas. Então, por isso, eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas elas sabem quem são e elas vão assistir esse vídeo porque eu vou deixar o link aí para elas. Mas serve para todo mundo, por isso que eu estou gravando e deixando aqui no canal. Então, qual é a ideia? É falar para vocês um pouco dos tópicos que compõem um compliance dentro da organização, né? Então, quais são os principais pilares do compliance, tá? E como isso é implantado dentro da organização, como é que funciona, né? Como é que isso tudo acontece dentro da organização, de forma resumida, de forma sucinta, dando muitos exemplos, tá? Então, vamos lá. Eu queria começar, tá, passando para vocês um pouco sobre o pilar do suporte à alta administração. Lembrando o seguinte, que o compliance é um programa de integridade e que ele segue os princípios da lei anticorrupção. Então, o principal objetivo do compliance é garantir o atendimento a essa lei, que a organização e seus colaboradores atendam a essa lei e que sigam o código de conduta da instituição, tá? Com suas determinações e respectivas diretrizes. Bom, então vamos começar agora. Primeiro pilar, suporte da administração. É fundamental o apoio da alta direção, né? Eu costumo dizer que no compliance a gente mexe com muita casa de abelha. E se você não tiver suportado ou apoiado pela diretoria da organização, não vai funcionar. Nem espere que não vai dar certo, não, tá? Esse apoio, ele vem através de comitês que são criados para tratar certos pontos nevrálgicos ou certos pontos preocupantes, como, por exemplo, uma denúncia, né, que é algo bem relevante. Existe um canal próprio no compliance para isso. Então, o comitê ele serve muitas vezes para isso, para se reunir, para tratar de assuntos extraordinários. Mas, na verdade, ele também tem uma pauta, né, uma pauta onde ele, periodicamente, os responsáveis do comitê vão se reunir para discutir todos esses pilares aí, tá? E pontos e, na verdade, tópicos mais preocupantes, aquilo que chamou a atenção. Então, na minha experiência, eu já vi aí muitos compliances aí fazerem reuniões mensais, reuniões trimestrais. Geralmente, quando se implanta o compliance, essas reuniões são mais curtas, porque tem muitos assuntos a serem tratados, muitas deliberações, estão se criando os procedimentos, né, do compliance, as políticas de compliance, então vai precisar de certa aprovação da alta direção. Então é fundamental que haja uma participação mais vigorante, digamos assim, tá? Bom, então o que acontece? Geralmente essas reuniões são do corpo diretor, né? E vai ter uma pessoa-chave lá que vai deliberar quanto às determinações ou aquilo que foi respectivamente discutido. Todo mundo conhece, tá? Esse comitê, ele é divulgado, as pessoas que compõem esse comitê. Então, toda a organização fica sabendo que a instituição ela se reúne periodicamente para discutir e se preocupa, né, além de tudo, com o compliance e em garantir que a organização ela tem um programa de integridade acontecendo, né, girando, digamos assim. Os documentos que são relacionados a esse pilar é o procedimento, né, de suporte à administração. Aí você vai ter um documento que é uma declaração de formalização do comitê, você vai formar o comitê, o cronograma das reuniões periódicas que devem acontecer, tá? Um template específico da ata de reunião e modelos de plano de ação aí que você vai ter e que vai surgir dessa respectiva reunião. Então, basicamente, esse é o pilar de suporte à alta administração. Vamos falar um outro pilar agora, que é o de avaliação de risco. Gente, todos os riscos do compliance, ou seja, o risco de uma organização ou de um processo específico de um setor não atender a determinado critério legal ou o código de conduta deve ser mapeado, tá? Então, deve existir uma planilha com valoração do risco. Então, vamos dar um exemplo trazendo para a lei a lei de lavagem de dinheiro. Então, caso a organização ela passe por um processo onde seja
ela identifique, na verdade, em seu processo, uma atividade suspeita, segundo a legislação, ela tem que comunicar ao COAF. Então, se ela não comunicar, o que é que pode acontecer com a organização? Quais são as consequências, né? O que é que ela está passível? Então, isso é um risco, tá? Mas serão vários riscos aí na instituição, tá? São riscos relacionados ao próprio não cumprimento do código de conduta, né? Funcionário que age de forma inadequada, legalmente falando, ou de especificidades do código de conduta que não está atendendo e que a organização zela como algo interessante. Então, nesse pilar, você vai ter um procedimento de avaliação de risco, tá? Você vai ter uma metodologia para valorar risco, que muitas vezes está baseado na consequência e probabilidade da ocorrência daquele risco. Quando o risco ele se torna impossível, ou seja, ele está num nível, está tão grande que não dá para controlar, a organização obrigatoriamente, tá, tem que definir uma ação além da medida de controle que ela já deve ter definido, porque se o risco está muito alto, quer dizer que a medida de controle não foi eficiente. Então é super necessário, tá, que você traga esse risco para uma condição aceitável. E para trazer, vai requerer uma ação que evite o evento, que evite a ocorrência do respectivo risco. Bom, então vai definir essas ações para tratar essas partes, né, esses riscos, e vai fazer existe treinamento também com a equipe de compliance para o risco, e não só para o risco, mas não só para a equipe de compliance, mas para todos os processos, visto, né, existirem riscos aí que estão espalhados por toda a empresa, e não somente no processo em si de compliance. O processo de compliance ele vai gerenciar, ele vai identificar se os outros processos revisaram esses riscos, vai verificar o prazo das ações que foram determinadas para trabalhar aquele respectivo risco. Tá? Então vamos dar um exemplo. Trazendo para a Lei Geral de Proteção de Dados, é necessário que se implemente um data mapping, né, que é requerido pela respectiva lei. Então, assim sendo, se a organização não tiver esse data mapping numa fiscalização, o que é que pode acontecer? Então, esse risco está previsto, né, da respectiva consequência, ou então está faltando um respectivo processo no data map que não foi mapeado, né? Ou então o colaborador se ele não comunicar, né, à Autoridade Nacional de Proteção de Dados algum desvio relacionado à própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tudo isso são riscos que os colaboradores estão passíveis de falha, né? Então, o ser humano está passível de falha. Então, a gente tem que entender isso. Então, a avaliação do risco entra como um pilar fundamental para identificar os potenciais problemas. Você sai daquela estrutura, gente, aquela estrutura de, como é que se diz? Tratar problema quando ele acontece. Não, aqui a coisa vai ser um pouco diferente. Você vai começar a tratar o problema antes que ele aconteça. Você vai começar a previsionar o respectivo problema, tá? Um outro pilar do compliance é o código de conduta e a política de compliance. Então, a própria sistemática existe. Vale salientar que tem uma norma uma NBR, viu? Uma NBR específica, inclusive tem uma versão saindo esse ano só sobre compliance. Então, uma norma ISO 9001 que a organização ela pode seguir na sua respectiva implantação. Bom, mas recapitulando, código de conduta bem escrito, com todos os valores que a organização zela, tá? Com a questão de honestidade, né? Citando princípios de honestidade, o que você achar que você deve pôr para garantir a postura correta do colaborador, você pode incluir nesse código de conduta. Existem vários modelos, não vou ser hipócrita, gente, existem vários modelos muito bons na internet. E você está implantando, você pode fazer um compêndio disso aí, verificar o que é mais interessante, pegar os tópicos, né, de alguma requerida norma que fale sobre esse código de conduta, a própria norma que fala de compliance, a NBR, tá? E você vai definir, vai criar esse código de conduta. Lembrando, os colaboradores têm que ser treinados no código de conduta. Então, todo mundo deve conhecer. Não adianta eu chegar e dizer que tem que seguir o código e eles assinarem se eu não fizer um esquema de treinamento, capacitação com eles. Essas políticas de compliance, porque o pilar é código de conduta e políticas de compliance, é justamente para tratar cada ponto. Então, por exemplo, eu posso definir uma política de tratamento de riscos, né? No lugar de um procedimento, eu defino uma política. Ou então eu posso criar uma política e um procedimento, não tem nenhum problema com relação a isso. Só lembrando o seguinte, o conceito da ISO 9001, quando eu defino uma política, eu defino objetivos relacionados àquela política.
Então, é conveniente que, quando eu começar a definir essas políticas de compliance, eu comece a definir objetivos relacionados ao compliance, tá? Então, é fundamental isso. Então, é isso que zela o pilar de código de conduta, tá? E políticas de compliance. Um outro pilar é o de controles internos. Então, eu vou dar um exemplo bem prático para vocês, para que possa ilustrar esse respectivo pilar. O controle da legislação, por exemplo, que é aplicada à organização, ele pode ser feito via sistema, onde o próprio compliance ele identifique a legislação que a organização tem que atender, ele cadastre na plataforma aquela respectiva legislação e aquela obrigatoriedade, aquela obrigação legal, ela passa a ser requerida num determinado calendário ao colaborador responsável para que ele execute aquele atendimento. Então, quando ele atende aquele critério legal, ele vai lá e coloca um anexo no portal para confirmar, ou no sistema, para confirmar que ele executou. Então, isso é um controle interno. O pilar de controles internos é quais são os controles que vão ser implementados dentro da organização para garantir que o código de conduta vai ser atendido, para garantir que a legislação toda será devidamente, respectivamente, atendida. Tá? Então, o mecanismo de identificação e garantia do atendimento da legislação aplicável e do código de conduta. Então, esses controles eles podem ser estabelecidos em determinados processos. Tá? Por exemplo, no processo comercial, seja numa análise do cliente, que vai ser do potencial cliente, seja na documentação que está sendo enviada de um fornecedor, qualquer tipo de controle que seja estabelecido entra dentro desse item. Agora, detalhe, tá? O compliance é responsável por monitorar esses controles internos. A área executa o controle e o compliance, que pode fazer isso de forma esporádica, tá? Vai e verifica, utilizando qualquer ferramenta, como é que se a área, na verdade, né, ela está realmente atendendo aquilo que foi determinado. Tá? Bom, um outro pilar do respectivo compliance, né, além do controle interno, é o de treinamento e comunicação. Ou seja, os colaboradores precisam de um canal, eles precisam ser informados a respeito do que está acontecendo. É conveniente um plano de treinamento destinado somente à área de compliance, onde se define um cronograma, um planejamento, né? Quais são as áreas que serão treinadas, quais são os cargos que serão treinados, em que intervalo isso vai acontecer, tá? Então isso tem que estar muito bem definido. Um procedimento que defina, inclusive as partes interessadas que precisam ser capacitadas. Você pode ser, no caso corresponsável, você pode influenciar, né, positivamente um fornecedor, indicando critérios de compliance e de atendimento à legislação para ele. Então, esse pilar de treinamento e comunicação é fundamental para criar a cultura dentro da organização. Tá? Então, não pode deixar de existir, porque senão você não vai ter a participação dos colaboradores. E todos da organização precisam participar. Senão, não é um sistema de compliance. É uma coisa só para criar documento para apresentar quando um fornecedor, quando um cliente pede. E a ideia não é essa. A ideia é que todos absorvam aquela cultura, que todos consigam entender que a organização ela é íntegra e ela busca aí que o seu compliance atenda às diretrizes da lei de corrupção. Pronto, o próximo pilar é o canal de denúncia. Tá? O que é esse canal de denúncia? Vamos lá. Qualquer colaborador da instituição, ou qualquer parte interessada, precisa ter uma forma de se comunicar para denunciar qualquer problema que ele consiga visualizar. Tá? Então, por exemplo, digamos que um determinado colaborador identificou aí durante só um segundo. Um determinado colaborador identificou que um colega seu está pegando toco, ou recebendo lobby, ou percebeu um roubo, um furto, qualquer coisa, tá? Então ele vai lá, ele vai conhecer já previamente esse canal, tá? Ele tem o direito ao anonimato, então ele vai lá e faz o registro do respectivo problema que foi acontecido. Coloca lá a data, coloca a hora, especifica. Geralmente esses canais estão estabelecidos ou estão implementados em sites da própria instituição. Por quê? Porque não existe maneira mais oculta, né, do que você ir lá num chat online, entrar no site e escrever lá a respectiva denúncia. Né? Seria muito mais, assim, digamos, rápido e produtivo. Por quê? Essas denúncias elas chegam no compliance. Então é eleita uma pessoa
para visualizar essa denúncia, tá? Verificar os dados que foi registrado. Lembrando, né, os dados pessoais, o denunciante não vai precisar expor, mas os dados da denúncia vai precisar. Como é que o compliance vai conduzir as investigações se ele não tiver os dados, né, da respectiva denúncia? Então é fundamental que os colaboradores entendam que existe esse canal, essa abertura, e é fundamental também que eles percebam quando denunciar. Por isso que é fundamental que eles entendam do código de conduta. Tá? Mais uma vez, fundamental. Estou usando muito fundamental hoje. Então, eles entendendo do código de conduta, eles vão perceber o que é certo e o que é errado dentro da sua instituição. Então, é aquela história, gente. Eu só posso entender se eu estou fazendo correto ou se aquilo é ético ou não, se eu for informado disso. Você pode dizer assim, não, Denise, mas o pessoal vem de casa sabendo disso, isso é de berço. Não, não é bem assim não, gente. Dependendo da criação da pessoa, o que é certo o que é certo para um pode não ser para o outro. Então tome cuidado com isso, não fica acreditando que isso é normal, né? Que não é não, tá? E muitas vezes, às vezes, não é nem a culpa da pessoa, é a cultura, o ambiente em que ela viveu que leva a isso. Mas aí quando ela chega na organização, que ela é capacitada, ela começa a entender que aquilo é errado. Então, é fundamental que se crie aí, tá, como pilar, esse canal de denúncia. Aí, né, continuando, o próximo pilar seria o pilar de investigações internas. Esse pilar, ele é específico do compliance. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter um procedimento interno específico para investigação das denúncias. Então, ele vai se debruçar naquele fato, vai se debruçar naquela investigação, para entender quem são os responsáveis, se aquilo realmente aconteceu. Tá? Nesse momento, por exemplo, está havendo uma CPI, está se investigando muita coisa nessa respectiva CPI, que está sendo televisionado, está tendo uma repercussão grande. Pronto, é a mesma coisa. Seria a CPI da organização. Então, com o resultado dessa investigação interna, que vale salientar que ela não, essa investigação, ela não ninguém escapa, tá? Vamos ser mais claro aqui. Ninguém escapa. Pode ser desde a diretoria até uma pessoa da operação, não importa. Se há alguma denúncia, precisa ser investigado. Claro que vão ter suas técnicas específicas, né? As suas diretrizes de como investigar um diretor, ou como investigar alguém na área de operação, e que isso vai estar descrito nas respectivas, no pilar de investigação. Então, vai existir um responsável por essa investigação. O comitê, muitas vezes, ele vai se envolver, principalmente na deliberação. Então, é possível que a investigação interna leve para uma reunião extraordinária do comitê, para checar se realmente, né, desculpa, checar se realmente não, mas porque o resultado já foi levado, né? O compliance investiga e leva o resultado para o comitê. Então, na verdade, para deliberar em conjunto a respeito de, por exemplo, uma demissão, ou até mesmo de um boletim de ocorrências, dependendo do tipo de caso que a organização tem encontrado, tá? Então, esse pilar de investigação interna é um CSI, digamos assim, né? A investigação que você vai conduzir ali, o pilar do compliance, para entender até que ponto aí se infringiu a lei ou se infringiu o respectivo código de conduta da instituição, tá? Bom, na sequência a gente tem o due diligence, que é outro pilar. Então, vejam só. Esse pilar, ele trata diretamente de fornecedores. Fornecedores e aquisições. Quando a empresa quer adquirir uma outra empresa, então vai ter algumas regras, digamos assim. Então, vai ter um procedimento para se lidar com parceiros e partes interessadas dentro do due diligence. Cada contrato vai ser avaliado com base nos riscos daquele contrato. Existem algumas red flags, que são alguns pontos específicos para que seja verificado, tá? Porque é um indício. Se existe uma red flag, é um indício de fraude, ou seja, aquele contrato, por exemplo, ele pode ter sido renovado somente para atender um determinado lobby que determinado comprador ou determinado gestor de contrato recebe. Então, é fundamental atentar para isso. Então, vai existir essa análise de risco de parceiros, tá? Os contratos geralmente são centralizados para que isso aconteça. Nada impede, claro, que, caso não seja possível a centralização, os colaboradores que lidam com essa gestão de contrato, eles passem, tá, diretamente eles sejam capacitados
para lidar com isso conforme o procedimento de due diligence, tá? Então, vale salientar que, além dessa questão do tratamento, o compliance age diretamente no monitoramento desse due diligence. Então, a pessoa vai, o terceiro foi, desculpa, alguém da empresa vai contratar um terceiro. Então, o compliance vai ter que verificar se todas as regras, se todos os índices foram verificados antes daquela respectiva contratação, tá? Então, basicamente, esse é o pilar. Por que esse pilar ele é tão conhecido? Eu acho que talvez seja o mais conhecido dentre todos do respectivo compliance do plano de integridade. Porque, basicamente, gente, esse é um ponto nevrálgico, é um ponto crítico, onde acontece muita corrupção, muito lobby, né? A gente tem tanta história aí, Petrobras, Odebrecht, e que tudo isso está relacionado a esse pilar aqui, ó, tá? São empresas que receberam, né, em suas contratações aí, ou pagaram, na verdade, né, para agentes públicos para poder ficar fornecendo, para ter exclusividade, né? Então, isso é o pilar de due diligence, esse tratamento direto aí com o respectivo fornecedor, tá? Na implantação também não é algo muito fácil, porque você vai ter que recolher todos os contratos, né? Vai ter que avaliar contrato por contrato, as pessoas vão ter que ter aquela cultura do menor contrato ao maior contrato, de ter esse respectivo, atender o procedimento na hora da contratação, tá? Então, exige um critério aí bem específico e exige um esforço, tá? É um pilar que exige esforço na sua implementação. Inclusive, na consultoria, eu geralmente eu gosto de utilizar um dos primeiros, aí, o due diligence, por conta disso, porque leva um certo tempo até que você esteja preparado para isso daí. Bom, e o último pilar, certo? O nono pilar, que é auditoria e monitoramento. Deve existir um processo de auditoria interna de compliance dentro da instituição. Denise, mas não já existe o monitoramento do compliance, os controles? Gente, mas aqui esporadicamente, né, auditores capacitados, auditores de compliance, vão verificar se os colaboradores estão atendendo os procedimentos que foram estabelecidos, se estão atendendo os critérios legais, se estão, de alguma forma, verificando indícios do cumprimento do Código de Conduta. Então, para esse respectivo pilar, é necessário um planejamento de auditoria, tá? Para que se definam os intervalos onde irá acontecer essa auditoria, um checklist com o que é que vai ser verificado nessa auditoria, em cada processo, em cada setor, os pontos críticos, por exemplo, relacionados ao determinado atendimento da legislação aplicada, porque a gente sabe que cada processo tem legislação que precisa atender. O problema, muitas vezes, é que o processo, o responsável pelo setor, não conhece essa legislação, tá? E isso é um problema, tá? Isso não deve acontecer, ele deve conhecer aquela respectiva legislação e deve ser comunicado, e é papel do compliance gerar essa respectiva cultura e treinamento. Bom, então checklist de auditoria, isso vai gerar um relatório de auditoria de compliance, além do checklist, certo? Então, nas auditorias vão ser apontadas as não conformidades, oportunidades de melhoria, as observações, né? Então, essa sequência de dados aí que são bem relevantes, tá? E o relatório da respectiva auditoria que eu acabei de falar para vocês, ele é mantido, ele fica guardado aí, pelo menos durante o ciclo da auditoria, ou seja, de uma auditoria para outra, para caso seja necessária uma respectiva consulta, né? Inclusive das ações que tenham sido estabelecidas. Uma outra coisa que, se você tem um pilar de auditoria e monitoramento, são as ações. Então, para cada não conformidade, o setor ou a área vai ter que abrir uma ação corretiva, e essa ação corretiva será apresentada à área de compliance, que irá aceitar ou não. O princípio, gente, é o mesmo. Vale salientar que o compliance é uma norma, como eu falei antes, tá? Então, tem aquele miolo do sistema de gestão que a gente conhece. Então, as ações vão ter que ter análise de causa, ação imediata, ação corretiva que evita a reincidência do problema. Então, cabe ao compliance pegar esse respectivo material, tá? Avaliar e dizer assim, não, realmente ele criou um plano de ação que vai atender aí a não conformidade que nós encontramos e vai evitar uma respectiva reincidência do problema, tá? Bom, eu queria agora repassar mais uma vez com vocês, tá? Os 9 pilares, para que vocês não esqueçam. Então,
primeiro, suporte da alta administração, tá? Avaliação de risco, código de conduta e políticas de compliance, controles internos, treinamento e comunicação, canais de denúncia, investigações internas, due diligence, autoria e monitoramento. Então, esses são os pilares, tá? Na prática, recapitulando mais uma vez, só para ficar bem claro, administração, comitê, diretoria se envolvendo, definindo deliberações, avaliação de risco, todos os riscos de não atendimento a uma determinada legislação, mapeados, todo mundo conhecendo aqueles riscos, né? E se verificando se as medidas de controle estão sendo tomadas, código de conduta e políticas de compliance, o código, né, se está sendo seguido ou não pelos colaboradores, as políticas de compliance, os procedimentos estabelecidos, os controles internos que são feitos para garantir que está sendo atendido, sendo executado conforme foi estabelecido. Aí entra aquela coisa do respectivo monitoramento da legislação aplicada, que o compliance vai lá, que eu falei para vocês, e inclui, né, imputa a lei com o responsável, com o prazo de atendimento, e quem atende a lei vai lá e coloca as comprovações, treinamento e comunicação, tá, que vai fazer com que gere essa cultura do compliance dentro da organização, o próprio canal de denúncia, que seria o outro pilar, que os colaboradores possam expor os problemas que está visualizando, né, digamos assim, e investigações internas, que é a análise das denúncias realizadas para respectivas tratativas, tá? Do diligence, que é a relativa com o fornecedor, como é que você vai lidar com isso para evitar corrupção, tá? No caso, identificando as red flags que eu falei, verificando os respectivos contratos, e autoria e monitoramento, que é o último pilar, que eu já comentei para vocês, que está relacionado a, periodicamente, a cada 6 meses, a cada um ano, fazer uma auditoria e checar se os procedimentos do compliance estão sendo seguidos pela empresa, tá? Bom, gente, é isso, tá? Recapitulando no que tange ao objetivo desse programa, como vocês estão vendo, né, como os pilares são todos direcionados para fazer com que você tenha uma empresa íntegra e atendendo à lei de anticorrupção. Basicamente, quando se implanta o compliance, você começa a atender todas as legislações por tabela, tá? Então, para quem precisa atender a Lei Geral de Proteção de Dados, para quem precisa atender a lei de lavagem de dinheiro, né, que coíbe a lavagem de dinheiro, para quem precisa atender essas leis, automaticamente, quando se implanta um sistema de compliance, automaticamente vai estar garantindo esse respectivo atendimento, porque as ferramentas vão exigir do compliance, né, que você atenda toda a legislação vigente. Tá? É isso, espero que tenha sido satisfatório. Tá? Para minhas colegas aí que eu estou gravando esse vídeo, espero que a apresentação de segunda-feira seja muito boa. E para os demais que estão acompanhando aí no canal do YouTube, eu espero que tenha ajudado vocês aí a ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que é um compliance. Claro que nada melhor, né, do que uma consultoria, porque você precisa dos modelos prontos, você precisa que alguém trabalhe isso junto ao seu jurídico, então é fundamental que você, seria interessante que você avaliasse essa possibilidade, né, de um suporte no que tange a isso, tá? Seja de qualquer empresa, não estou fazendo comercial, né? Existem várias empresas de consultoria do mercado que hoje estão ajudando as instituições a fazer isso. Por quê? É uma obrigatoriedade, é um caminho sem volta. Muitas grandes instituições estão exigindo isso dos seus fornecedores, tá? Me refiro a bancos, me refiro a multinacionais que entendem que o compliance é uma condição vital, tá? E que o impacto de não ter um compliance é muito grande para a organização. Pode acabar com a imagem da instituição. Então, não dá para você ficar de fora, né, desse movimento aí, tá? Que surgiu nos Estados Unidos e está se expandindo aí ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Não tem muita coisa ainda no que tange o nosso governo, né, como um todo. Quando eu falo governo como um todo, eu me refiro a estados, municípios e governo federal. Ainda se está se engateando no que tange a isso, né, essa questão do compliance, mas já existe aí realmente também um levante, digamos assim, para que isso seja, pelo menos algumas ações, né, já comece a ser trabalhado, já comece a ser implementado também nas instituições, não só privadas, mas instituições públicas. Tá bom? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.